Na via transdérmica. Deixa eu só dar mais um minutinho aí, ver se entra mais alguém, tá? Para eu continuar, tá bom? Estão dando para entender? Está sendo clara a explicação para vocês? Hein, pessoal? Estou perguntando. Sim, professor. Então, voltando aqui. Então, a via transdérmica, diferentemente da via tópica, ela tem uma grande vantagem. Por quê? Porque ela consegue biodisponibilizar aqui o fármaco, tá? De uma maneira em que a sua taxa, ou seja, a sua concentração, tá? Não que a concentração independa do quanto dela consegue atingir, ou seja, do quanto ela consegue atravessar essa pele e atinja a sua circulação, tá? Por isso, tá, que a via transdérmica, tá, ela é muito usual hoje em dia. Por quê? Porque ela consegue ser uma via que ela é menos inconveniente e não traz tantos riscos quando comparado à via intravenosa. Além disso, nós também observamos aqui que ela é altamente segura e ela é altamente segura, tá? E também pode ser utilizada, pode ser administrada em períodos prolongados, ou seja, a gente pode estipular períodos a mais que essa via ela é utilizada também. E em relação aos efeitos colaterais e adversos, nós não observamos tantos efeitos colaterais quando a gente compara ela a outras vias de administração. E aqui também há uma boa adesão do paciente, tá, a esta via, que é no caso a transdérmica. E em relação a administração pela pele, principalmente pelo uso tópico, os fármacos que fazem esse tipo de via de administração, que é um uso tópico, como no caso das soluções, elas têm um efeito mais local do que sistêmico quando a gente compara o uso tópico com a via transdérmica aqui. Se vocês estão sentindo que eu estou pausando muito, não é porque eu quero, é porque eu tenho que o pessoal está entrando aqui, eu tenho que estar admitindo eles, adicionando eles aqui na reunião, tá bom? Só para vocês estarem cientes. A outro tipo de via de administração é pela via respiratória, tá? Aonde nós observamos que o sistema respiratório, o aparelho respiratório nosso, ele é dividido em dois tratos, o trato superior e o trato inferior. Aonde no trato inferior nós encontramos aqui a árvore brônquica, tá? Ou árvore respiratória também. A maioria dos fármacos que fazem esse tipo de administração aqui, eles são fármacos que são desenvolvidos para o tratamento de doenças pulmonares ou também broncopulmonares. E ela é muito utilizada na anestesiologia, porque alguns tipos de anestésicos se fazem por inalação aqui. A vantagem de se fazer a administração pela via respiratória, que ela é uma administração localizada, ou seja, é pela cavidade nasal, aonde o indivíduo inala gases ou substâncias voláteis, que elas conseguem serem administradas e conseguem ser absorvidas até o aparelho respiratório. Também, nela observamos que pequenas doses, que a gente pode administrar pequenas doses desses fármacos através dessa via respiratória. E eles conseguem apresentar um início rápido, uma ação rápida, por conta da sua saturação, que pode ser atingida rapidamente, dependendo da característica físico-química do fármaco. E poder apresentar uma administração localizada, apresentar-se e ser administrada em pequenas doses e ter um início rápido ou não, porque depende da quantidade de doses aqui,
a gente pode também observar que há um controle e uma redução nos efeitos adversos, principalmente nos efeitos adversos sistêmicos aqui, que podem ser produzidos. Agora, quando nós falamos dos aerosóis terapêuticos, que são aquelas bombinhas de inalação que são feitas pela via respiratória para alguns tratamentos, como, por exemplo, para asma, para bronquite, nós verificamos que a distribuição dessas partículas aqui se faz de uma forma homogênea, onde ela vai sendo depositada diretamente na árvore brônquica. E elas são muito utilizadas para patologias pulmonares, como eu acabei de citar para vocês, como no caso da asma, da bronquite, tá? Pacientes que têm problemas alérgicos, tá? A determinados tipos de compostos, também podem ser feito esse tipo de administração pela via respiratória, tá? E no que se fala na taxa, ou seja, no processo de excreção do clínice mucociliar e alveolar, tá? Aqui se faz mais rapidamente, por quê? Porque devido à sua saturação, quando no momento essa saturação ela é quebrada, ou seja, quando essa saturação ela é diminuída, ou seja, o que está sendo inalado não é o mesmo que está atingindo a corrente sanguínea, nós conseguimos aqui com que esse componente, esse fármaco aqui, ele consiga ser mais facilmente excretado aqui. Além disso, isso se deve principalmente a a amplitude do metabolismo do fármaco pelos pulmões. Por quê? Porque não se esqueçam vocês que o pulmão, juntamente com o coração, com o cérebro, tá? Eles são órgãos de grande perfusão sanguínea, ou seja, são órgãos onde chegam e saem grandes e pequenos vasos. Alexandre, só desligar aí por favor, teu microfone, que eu estou escutando o teu áudio, estou escutando ele. Obrigado. Tá? Retornando. Não se esqueçam que aqui a amplitude do metabolismo do fármaco pelo pulmões faz com que haja uma melhor, não somente uma melhor ação, como também uma melhor excreção desse fármaco que é feito por essa administração da via respiratória. Isto porque o pulmão aqui é um órgão de grande perfusão sanguínea, onde chega nele grandes e pequenos vasos que fazem com que haja uma melhor distribuição desse fármaco ao longo do órgão e também para outros órgãos também. Dentro das vias de administração, nós temos o que chamamos da biodisponibilidade das vias de administração, que nada mais é do que a concentração que esse fármaco, ou seja, a concentração plasmática do fármaco, vai variar de acordo com o seu tempo e de acordo com sua via de administração, ou seja, ela depende não somente do tempo, mas depende também da dose aqui que vai ser administrada por um determinado tipo de via de administração, tá? E a biodisponibilidade, tá, ela varia conforme a via de administração. Então, se nós olhando aqui para a figura que eu coloquei para vocês aqui, eu tenho 4 tipos de via de administração. Eu tenho a intravenosa, a intramuscular, a subcutânea e a oral. Eu pergunto para vocês, qual dessas 4 vias é a melhor e a mais usual em pacientes que estejam acometidos em alguma unidade hospitalar? Na opinião de vocês, qual seria? Enquanto isso, eu vou clicar para o carregador. Hein, pessoal? Estou perguntando para vocês. Hein, pessoal? Hein, Josi, hein, Alexandre, Anne, Clariene, Vitória? Seria intravenosa? Seria a intravenosa. Mas por que seria a intravenosa aqui? Porque a medicação cai diretamente na corrente sanguínea, não sofre processo de metabolização? Não somente nisso, mas também por conta da sua própria biodisponibilidade aqui. A biodisponibilidade, não se esqueçam que é a quantidade ou a fração de um fármaco que consegue atingir a corrente sanguínea.
após o processo de quê? Da sua absorção. Estão lembrados que a gente conversou sobre esse conceito na aula passada? Então, a intravenosa, ela consegue atingir rapidamente os vasos sanguíneos, tá? Liberando uma certa dose, liberando uma certa concentração deste fármaco na corrente sanguínea. E este fármaco, ele consegue aqui, tá? Ele consegue aqui ir ser distribuído mais rapidamente quando comparado na via intramuscular. Que na via intramuscular, lembrem que na via intramuscular a ação é demorada. Tá? Ela demora a fazer uma ação. A mesma coisa na via subcutânea, que eu preciso injetar aqui uma quantidade pequena para poder fazer um efeito. Ou seja, para eu poder atingir um efeito, ou seja, para ter uma boa disponibilidade, eu teria que administrar não somente uma vez por via subcutânea, mas mais de uma ou mais de duas vezes, dependendo do efeito do fármaco. E na via oral, tá? Não se esqueça que o fármaco ele precisa ser absorvido, ele precisa ser distribuído até chegar nos órgãos de biotransformação para ele ser metabolizado e ativado, para conseguir atingir o quê? Um efeito terapêutico. E não se esqueçam também que, em relação à biodisponibilidade do fármaco pela via oral, a fração, ou seja, a quantidade, tá, que vai ser biodisponibilizado é quase metade ou quase um quarto da concentração original, ou seja, da concentração inicial que esse fármaco apresenta. Ficou entendido isso aí para vocês? Ficou claro isso para vocês? Explica de novo, professor. Tá. Aqui nós temos, eu fiz a seguinte pergunta, que é a pergunta aqui do exercício de fixação. Qual dessas vias de administração é a melhor empregada em pacientes que estão internados em UTIs e por quê? Tá? Levando em consideração a concentração do fármaco e o tempo, e as 4 vias de administração que eu coloquei para vocês, nós verificamos aqui, olhando para o desenho, todo mundo, nós verificamos que a intravenosa, ela tem uma ação, ou seja, ela tem uma biodisponibilidade maior e uma ação maior, tá? Do fármaco quando ela é administrada. Por isso que em pacientes que estão em unidades hospitalares ou em unidades de tratamento intensivo, a via intravenosa ela se torna uma via de seletiva, ou seja, ela é altamente seletiva aqui, por conta da ação rápida que esse fármaco irá atuar no nosso organismo. É diferente da intramuscular, porque na intramuscular, a ação dela, como ocorre? Ele está em verde. A ação dela ocorre o quê? Mais lentamente quando comparada à via intravenosa. E quando nós fazemos a comparação da intramuscular com a subcutânea, nós verificamos que a subcutânea ela faz um efeito ainda mais reduzido, tá, do que a intramuscular, devido principalmente à quantidade, às doses desse fármaco que é administrado por essa via. Tá? E, por último, nós temos aqui a via oral, que devido ao seu processo de cinética, ou seja, desde o processo de absorção, ele precisa ser absorvido, ele precisa ser distribuído até que uma quantidade, tá? Até que uma quantidade que seja biodisponibilizada chegue até onde? Até os vasos sanguíneos e chegue até os órgãos de metabolização para ser o quê? Biotransformado e ativado. Por isso que a via oral, ela não é uma boa via para pacientes que estão internados em UTI, por conta do tempo, por conta da biodisponibilidade do fármaco, tá, no organismo. O efeito aqui vai ser um efeito demorado quando comparado às outras demais vias aqui que eu coloquei para vocês. Ficou agora claro para vocês isso? Ficou, professor. Hein? Anne, Clariene, Demi, Everson, Glena, ficou claro isso para vocês? Sim. Sim. Marco, Josiane, Tainara, ficou claro isso para vocês? Sim, professor. Beleza, então.
Tá? Aqui só para ilustrar para vocês que a maioria das formas de administração, da maioria das vias de administração que eu acabei de citar e que acabamos de falar para vocês, elas, tá, uma vez administradas, elas podem sofrer vários tipos, tá, de absorções e distribuições ao longo do nosso organismo, até elas chegarem aonde? Até elas chegarem no órgão de metabolização. E uma vez elas sendo metabolizadas, tá, elas podem sofrer diversos tipos de vias de eliminação, ou pela urina, ou pelas fezes, ou pelo ar, ou pelo suor, ou pelo leite. Ou seja, da forma que esse fármaco ele vai ser administrado, ele vai sofrer um processo de cinética até ele ser totalmente eliminado no nosso organismo, que essa vai ser a aula de toxicinética de farmacocinética, perdão, que nós falaremos já amanhã na revisão de vocês. A aula de farmacocinética eu já devo estar postando até o final do dia de hoje. Eu só não postei ontem, tá? Por causa que eu estava finalizando essa aula de revisão para vocês, para ficar melhor, para ficar bem claro para vocês ela. Agora, do exercício aqui, ficou alguma dúvida desse exercício de fixação de vias de administração? Hein, pessoal? Não. Tá. Não, Outra coisa. Tá? Eu passei para vocês um exercício, tá bom, do tópico passado, do assunto passado. Vamos corrigir ele? Tá? Perdão? Tem alguém com o microfone aberto aqui. Josi, desliga teu microfone só um instantinho, por favor. Beleza, obrigado. O exercício da aula passada, tá, de fixação, sobre que era a introdução, a parte de introdução à farmacologia, diz assim: um jovem cientista farmacêutico está estudando uma suposta ação de uma planta, tá, proveniente da região nordeste do estado. Sabe-se que as informações sobre a ação desta planta são de quê? De origem indígena. Quando ele levou-a para o seu laboratório, ele extraiu e sintetizou um tipo de grupo fitoquímico com atividade farmacológica, entre parênteses, ação analgésica, e iniciou os estudos farmacológicos para a produção e comercialização. Ele descobriu que, 2 pontos. Primeiro, há em termos econômicos o custo e o benefício das substâncias utilizadas terapeuticamente. 2, que será produzida em dragas. 3, que na dose de 300 miligramas ela é capaz de levar o organismo à morte. 4, que em 45 minutos é o tempo necessário para que a concentração plasmática do fármaco chegue em 50%. E 5, que este grupo químico reduz efetivamente a concentração do fármaco ativo em seu local de ação por meio, tá, do aumento da excreção renal. Eu faço a seguinte pergunta para vocês. Sobre as informações postas acima, identifique cada conceito básico em negrito e as defina. Vocês conseguiram responder essa pergunta? Este exercício? Pergunto para vocês. Hein, pessoal? Tá, tudo bem. Então, vamos responder item por item aqui. Tá? Quando eu falo para vocês aqui, seguindo o cursor, uma suposta ação de uma planta, só um minutinho, tá? Uma suposta ação de uma planta, nós estamos falando de que tipo de conceito aqui? Nós estamos falando do conceito de droga. E não se esqueça que droga pode ser qualquer substância que possa ser de origem animal, vegetal ou mineral, que apresente a partir de estudos farmacológicos um fármaco que vai ter um efeito farmacológico. Esta é a primeira resposta, tá? Aqui é droga. Depois a gente coloca assim, que ele extraiu e sintetizou um tipo de grupo químico
com atividade farmacológica, ou seja, uma ação analgésica. Aqui nós estamos nos referindo a fármaco, que é qualquer estrutura química, tá? É qualquer estrutura, tá? Ou composto químico que apresente, tá? Uma ação farmacológica. Ela é diferente da droga. Então, aqui nesse segundo, tá? A resposta é fármaco. E aqui depois a gente começa a fazer as perguntas, que há em termos econômicos o custo e o benefício das substâncias utilizadas terapeuticamente. Quando nós falamos de custo e o benefício, tá? Nós estamos falando de que tipo de vertente da farmacologia? Nós estamos falando da farmacoeconomia, que é a parte da farmacologia que estuda a relação custo-benefício de determinados fármacos ou determinadas classes farmacológicas quando elas serão comercializadas no mercado. 2. Que será produzida em dragas. Aqui, que será produzida em dragas, é a forma farmacêutica, ou seja, como esse fármaco irá se apresentar. Vai ser na forma de draga. 3. Que na dose de 300 miligramas, ela é capaz de levar o organismo à morte. Aqui nós estamos falando da posologia, nós estamos falando dos tipos de dose, estamos falando aqui da dose letal, ou seja, a dose letal corresponde à quantidade de um fármaco que possa levar, tá, a um quadro de falência generalizada ou de morte. 4. Que em 45 minutos é o tempo necessário para que a concentração plasmática do fármaco chegue em 50%. Aqui nós estamos nos referindo ao tempo de meia-vida, ou seja, ao tempo necessário que um fármaco consiga atingir a sua concentração plasmática, tá, em 50%. E, por último, tá, nós estamos dizendo assim, que este grupo químico reduz efetivamente a concentração do fármaco ativo em seu local de ação por meio do aumento da excreção renal. Ou seja, esse fármaco que está sendo utilizado, ele também apresenta um efeito antagonista. E o tipo de efeito antagonista aqui, ou seja, ele tem um efeito antagonista, um efeito antagonista farmacocinético. Por quê? Porque ele consegue, tá, reduzir, tá, o processo farmacocinético através, ou seja, ele consegue atuar sobre o processo farmacocinético, tá, havendo um aumento, ou seja, havendo uma alteração no processo da excreção renal dele ou de outros, tá, ou de outros fármacos que possam fazer uso conjunto a ele. Ficou respondido, ficou claro as respostas desse exercício também? Sim, professor. Sim. Tá? Os demais, ficou entendido, ficou claro essa parte para vocês? Professor, o Sim. senhor pode botar na prova uma Não questão entendi. parecida? Não estou entendendo, que alguém ligou o áudio na hora, Vitória. É a Vitória ou a Anne que está falando? Não É a sei. Vitória. Repete de novo, Vitória, porque eu não escutei, que houve interferência no momento. Diga. O senhor vai botar, tipo, uma questão parecida na prova dessa aí? Vitória, tu tá já perguntando muito, né? Conta, professor, que custa? A prova está acessível, não se preocupem com isso. A prova está dentro do que a gente conversou. Nada fugiu, nada foi colocado de outro mundo para vocês, entendeu? Até porque também toda a maioria do conteúdo eu repassei para vocês, tá? Eu repassei para vocês, então não se preocupem com isso, tá bom? Estudem o material, estudem as videoaulas, tá? As que estão na plataforma, estudem elas. Não está difícil a prova. Como eu falei, até o final do dia de hoje eu já devo estar postando, tá? A parte de farmacocinética. Nós faremos a revisão da farmacocinética amanhã, tá? Para todo mundo, tá ok? E aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, eu estarei no grupo para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Querem perguntar mais alguma coisa? Ficou mais alguma coisa em dúvida para vocês? Hein, pessoal?
Não, professor. De Tá? boa. Só me relembrem aqui uma coisa. Esse material de via de administração, eu passei já para o e-mail de vocês e para o Zap, para o grupo do Zap, ou não? Não, né? Ou já? O slide não. Tá, eu vou estar enviando para vocês o slide para vocês terem ele também como material de apoio, material de estudo, tá bom? Tá, pessoal? Então, querem perguntar mais algo? Ou tá tudo ok? Tá? Amanhã a nossa aula começará às 8 horas, então eu devo estar enviando o link até o final da tarde de hoje, tá? Da aula já programada para amanhã iniciar às 8 horas com vocês, tá? Que é a parte da aula de revisão de farmacocinética, tá? Tá bom, pessoal? Até amanhã, qualquer coisa eu tô no grupo, tá? No Zap, tá? Vou enviar já o material para vocês. Professor, Oi, Demi, fala. Pode perguntar. eu vou enviar. O senhor vai passar mais exercício? Amanhã vou passar mais exercício, já da farmacocinética e alguns exercícios de revisão como se diz, alguns exercícios de revisão dos outros assuntos, tá? Ah, tá bom. Tá? Até amanhã. Bom dia para vocês.